Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo por fim que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos, e fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Dispunhamo-nos à despedida quando simpática senhora desencarnada beirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulus incumbiu-se da apresentação. Disse que era a irmã Teonília, uma daquelas diligentes companheiras no trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se vigilante das obrigações no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Não poderia Aulus interferir? Não seria justo afastar semelhante influência como se extirpa uma chaga com o socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou conciso. Eu conheço a Nésia e nela estimo a admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno, entretanto não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparências de robustez no plano físico? A interlocutora disse, do que podia perceber, via tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Oh não, Teonília, não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Teonília, reajustando, disse que concordava.
mas de qualquer modo rogava a caridosa intercessão de Aulus, pois Anésia tinha sido uma colaboradora providencial em sua tarefa e não se sentiria satisfeita cruzando os braços para sua desgraça. Faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita que nos reportamos. Estará de certo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Teonília esboçou um gesto de humildade silenciosa enquanto Aulus rematava, afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança, Teonília. Amanhã à noitinha conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar das experiências de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das 2 filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas. Fim do jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça, recomendando com carinho que fosse ver a vovó e esperasse por ela, pois a doente não deveria ficar sozinha. A pequena obedeceu de bom grado, e transcorridos alguns instantes, Marcinha e Marta demandaram sala próxima em palestra mais íntima. Dona Anésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando todavia que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe olhar inquieto e indagou delicadamente se poderia esperar por ele naquela noite. O interlocutor redarguiu sem fixá-la, pedindo hoje. O diálogo prosseguiu animadamente. Sim, pois um pouco mais tarde fariam as preces em conjunto. Jovino respondeu indignado. Preces? Para que isso? Anésia confessou que sinceramente acreditava no poder da oração e aquela era a melhor hora para usá-la em favor da tranquilidade daquela casa. Jovino não concordou com sua opinião e, sarcástico a exibir estranho sorriso,
continuou dizendo que não dispunha de tempo para lidar com os tabus dela. Tinha compromissos inadiáveis. Estudaria junto de amigos, excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com interminências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. E intrigados com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos Anésia que, enlaçada por Teonília, perguntava quase suplicante se ele não concordava que estavam cada vez mais ausentes, justamente no momento em que mais precisavam um do outro. A resposta seca foi a seguinte: ora, deixe de pieguices. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Anésia disse que não era bem isso, pois inquietava-se aquele lar e suas filhas. Jovino disse que de sua parte não via como torturar-se. Acreditava que a casa estava bem provida e não estava dormindo sobre os interesses familiares. Seus negócios estavam em movimento. Precisava de dinheiro e por essa razão não podia perder tempo com beatices e petitórios endereçados a um Deus que, sem dúvida, deveria estar muito satisfeito em morar no céu sem lembrar-se deste mundo. A Anésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata vivamente colorida, bateu à porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração que não nos via os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras. Aquela casa hipotecada e a sua mãe a morrer. As filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Refletia agora em franco desespero que lembrava-se dela, conhecia. Era uma boneca de perversidade. Há muito tempo vinha sendo um veículo de perturbação para sua casa. Jovino estava modificado. Abandonava-as pouco a pouco. Parecia detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Anésia pensava que, se pudesse, haveria de esmagá-la com seus pés, mas hoje guardava uma fé religiosa que forrava o seu coração contra a violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos.
e as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teuni lhe afagou a carinhosa e informou ao nosso orientador que há muitas semanas diariamente se repetia aquele conflito e temia pela saúde daquela companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo à amnésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve amnésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Senhor Aulus, por um acaso examinamos aqui um fenômeno comum? É um fenômeno intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, André. Cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. O pensamento exterioriza-se, meus amigos, e projeta-se formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas.
Era o momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente, e acompanhamos-la atenciosos a fim de igualmente orarmos.